Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao estudo de língua portuguesa pelo professor Nelson Bittencourt do Bittencursos, o seu curso para concursos públicos de Maceió para todo o Brasil. Iremos dar início ao nosso curso de língua portuguesa com o tópico sintaxe de regência. Vocês podem ver que nosso objetivo é trabalhar para candidatos que vão fazer os concursos da área policial, concursos do CESP, do Centro de Promoção e de Seleção de Eventos da Universidade de Brasília. Vamos dar início então ao nosso curso de língua portuguesa e interpretação textual com vistas aos concursos do CESP-Sebrasp, ok? Sejam todos bem-vindos. O nosso e-mail é o jusnelson13@hotmail.com. Vamos lá. Sintaxe de regência, portanto, é o nosso primeiro assunto. Estamos em 2014, esperando editais de vários concursos federais. A sintaxe de regência nada mais é o estudo da interdependência de termos. Estudo da interdependência de termos. Se há uma interdependência, então há uma relação entre termos. Essa interdependência é entre dois termos, o termo regente e o termo regido. O termo regente é verbo ou nome. O termo regido é o termo preposicionado que vai estar ligado ao termo regente. Para não ficar nesse palavreado muito tecnicista, é bom lembrar que na regência teremos dois termos, o verbo ou nome e o termo que completa, ok? Vamos lá. Na regência verbal, o termo regente é verbo e na regência nominal, o termo regente é um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Você não pode esquecer, na regência nominal há três possibilidades: substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Vamos lá? Na oração, a lei brasileira aplica-se ao crime cometido no território nacional. Vejam, a lei brasileira é o sujeito, aplica-se. Grife aí, por favor, em seu material. Você que está anotando. Aqui estamos diante do artigo 5º do Código Penal, que diz: a lei brasileira aplica-se. Ora, existe uma relação entre o verbo aplicar-se e o seu complemento. Então, aplica-se a quê? Há uma relação regencial entre o verbo transitivo indireto aplicar-se e o seu complemento ao crime. Então, o verbo aplicar possui uma inter-relação com ao crime, onde ao crime é o seu objeto indireto. Isto é estudo de regência verbal, porque o termo regente aqui é o verbo aplicar-se, ok? Vamos lá. Vamos agora, aprofundando a aula de regência, observar verbos transitivos. Por conceito, o que são verbos transitivos? São verbos que não possuem sentido completo e que exigem, portanto, um complemento que lhes dê completude de sentido. Então agora veremos verbos transitivos, os que eu acabei de apresentar. Os verbos transitivos, pessoal, podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos. Os transitivos diretos exigem complemento sem preposição, de, em, a, para, por, contra, sem. E os transitivos indiretos exigem complemento com as preposições a, de, para, por, com, sem, etc. Ok? E os transitivos diretos e indiretos vão trabalhar com os dois complementos. Vamos lá? Eu coloquei aqui alguns verbos. Vou listá-los e dar alguns exemplos com eles. Visar, virar, amar. Os três primeiros. Visar aqui é visar o alvo, mirar. Visar aqui traz o sentido também de dar visto. Então seria o caçador ou os caçadores visavam o alvo, ou o atirador visou o alvo, o atirador visou a caça.
Então, visar aqui é transitivo direto. Então, o verbo visar, quando estiver no sentido de mirar, de apontar, é verbo transitivo direto. Não exige, portanto, preposição. O segundo sentido é: o cônsul visou o passaporte. O cônsul visou o passaporte. O verbo virar é o segundo. O verbo virar em português possui N sentidos, N significados. Aqui na nossa aula, virar não é verbo de ligação, não é tornar-se, não é vir a ser. Virar aqui é mudar de uma posição para outra. Você está na cozinha agora preparando o seu almoço, o seu jantar. Então você virou na frigideira o bife. Então, virar é fazer. O sujeito faz que um ser, que o objeto direto, vire de posição. Tá? Virar o copo, virar a mesa e por aí vai. Virar a banca, ok? Então, virar aqui é transitivo direto. O terceiro verbo é o verbo amar. Amar exige objeto direto. Quem ama tem que amar alguém. Eu não vou dizer amar alguma coisa porque a gente gosta das coisas e a gente ama pessoas, seres humanos. Então, quem ama, ama alguém. O verbo amar em português só é intransitivo, entre aspas, só no livro de Mário de Andrade, um dos mentores do modernismo brasileiro. No livro ele diz amar, verbo intransitivo, porque ele queria dizer que não se ensina a amar, cada um aprende como pode, mas amar é verbo transitivo direto. Em quarto lugar, o verbo colher, pessoal. Nós construímos uma frase em que o verbo colher aparece exigindo um complemento, um objeto direto. Quem colhe, colhe alguma coisa. Você colhe figos, você colhe alface, você colhe couves. Quem colhe, colhe alguma coisa, tá bom? Então, colher é verbo transitivo direto. Isto é regência verbal. O próximo verbo é o de número 5, riquíssimo nas aulas de regência por todo o Brasil. Assistir tem vários sentidos. Aqui, nesta exposição, assistir é ajudar, é prestar ajuda, prestar auxílio. Então, o pai assiste o filho. Então, o filho assiste o pai. Quando assistir estiver no sentido de ajudar, é verbo transitivo direto. Vamos lá ao sexto verbo, implicar. Este é um verbo de concurso, grife-o, anote-o, por favor. Por quê? Porque implicar, no sentido de exigir, de requerer e de acarretar, é verbo transitivo direto. Não exige a preposição em, pessoal. Não é implicar em. Amar implica renúncia. Passar em concurso público implica esmero, implica denodo, implica esforço. Então, implicar é inimigo da preposição em, no sentido de exigir, requerer, acarretar. Então, implicar é transitivo direto. E, por fim, os dois parentes opostos, lembrar e esquecer. Lembrar e esquecer são verbos opostos, mas que têm a mesma regência. Se liga então. Quem lembra, lembra alguma coisa, algum lugar ou alguém. De igual modo, quem esquece, esquece alguém, algum lugar e alguma coisa. Preste bem atenção, por favor. Os verbos lembrar e esquecer aqui não estão com pronomes. Então, o certo é dizer: você lembrou o dia da prova. Você esqueceu as dores. Você esqueceu as mágoas. Observe que eu não me utilizei de preposição. Quem lembra e esquece, lembra e esquece alguém, algum lugar e alguma coisa. Depois veremos estes dois verbos como transitivos indiretos. Não esqueça o dia da prova. Tá bom? Vamos agora a verbos transitivos indiretos, os que exigem complemento com auxílio de preposição, ok? Vamos lá. Primeiro, o verbo assistir, o mesmo com o qual trabalhamos ainda há pouco, tá? Vamos lá. Assistir agora é ver, é olhar, é observar. Então, se o contexto do dia da prova couber alguém observando algo, alguém ou alguma coisa, é o verbo assistir, transitivo indireto, regido pela preposição a. Tire o erro da sua boca, procure falar corretamente, assista aos programas, assista aos filmes, assista a uma boa cena. Então, assistir exige a preposição a, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos ver o verbo visar. Visar agora é não mais mirar o alvo.
Visar agora é desejar, é almejar ardentemente. Então, visar ao progresso, visar ao bem, visar a honra, como a crase, visar a glória. Quando alguém deseja alguma coisa, usa o verbo visar com a preposição a. Não pode esquecer. Este é o cargo a que viso. Esta é a posição a que nós visamos. Quem visa, visa a. Agora, lembram? Os verbos lembrar e esquecer. Só que, diferentemente do primeiro caso, do caso supra ou epígrafe, nós estamos diante dos verbos lembrar e esquecer com pronomes. Isso, lembrar-se de alguma coisa, esquecer-se de alguma coisa. Então, quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. A preposição é obrigatória. Eu me lembro de, tu te lembras de, nós nos lembramos de, ok? Não pode esquecer. Então, você esqueceu a dúvida, você esqueceu-se da dúvida, beleza? E por fim, verbos transitivos diretos e indiretos. São os que exigem dois objetos. Eu botei o manjadinho, o verbo dar. Todo mundo do Brasil que estuda este assunto lembra em primeira mão, lembra o verbo dar. Quem dá, entrega, translada, dá alguma coisa a alguém, ok? Tradição, dar, entregar alguma coisa a alguém. Então, dê ajuda aos pobres, dê conselho a quem quer. Então, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Há dois objetos, portanto. A mesma coisa o verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. E para você não se esquecer do que eu estou a dizer, é só lembrar, entrega o quê? O teu caminho. A quem? Ao Senhor. Há um versículo na Bíblia que diz exatamente isso aí. Entrega alguma coisa a alguém. Portanto, entrega o teu caminho a Deus. O verbo confundir. O verbo confundir aqui, queridos, exige dois objetos. Porque quem está em estado de confusão, está em confusão entre duas coisas. Não é possível a pessoa fazer confusão com um ser só. Porque uma coisa, um ser é semelhante ao outro, é parecido com o outro. Dada a semelhança, alguém é levado a fazer confusão. Exemplo da nossa cultura brasileira, confundir gato com lebre. Então, não confundir uma cor com outra, não confundir uma pessoa com outra. Prosseguindo, sintaxe de regência é aqui no Bitancursos, Maceió, Alagoas. Vamos agora a frases contextuais. Eu já dei alguns exemplos, mas debruçar-nos-emos agora sobre alguns contextos, algumas frases. De olho na tela, os homens visam ao bem. Está vendo aí? Visar ali não é mirar. Visar é almejar e desejar. Os homens visam ao bem de todos. Portanto, visam a ele. 2. O caçador visou o alvo, mirou. Verbo transitivo direto. Agora, cuidado com a frase 3. Às vezes em concurso, a oração vem invertida. A ordem da frase vem de forma indireta. Em vez de sujeito, verbo e complemento, o sujeito aparece posposto, né, ao verbo. Veja só. Aos bons filmes. Observe que já comecei aqui com a preposição a. Então isto aqui não é sujeito. Aos bons filmes assistia. Quem é que assistia aos bons filmes? Ao sujeito? O aluno é o sujeito simples. Por quê? O aluno, sujeito, é que assistia a quê? Assistia aos bons filmes. Assistia a eles. E por fim, olha aí, ó, cuidado. Vocês se cansam de ler em bons doutrinadores, em bons livros de doutrina, o verbo implicar com a preposição em, até em atos normativos, expedidos pelos três poderes, né? Municipal, estadual e também federal. Então, tenha cuidado na hora da sua leitura. Vamos lá. Passar em concurso implica, exige, requer, acarreta, demanda. Verbo transitivo direto. Passar em concurso público implica compromisso. Não é implica em compromisso. É implica compromisso. Exige, requer e acarreta. Outros contextos. Agora vamos trabalhar
com outros verbos transitivos diretos e indiretos. Quais sejam? Informar, avisar, esclarecer e cientificar. Você pode brincar com estes 4 verbos. Professor, pois não. Qual é a importância de tais verbos? A importância deles, queridos, é que eles possuem o mesmo conteúdo de passar um dado para alguém, para alguma pessoa. Então, quem informa, informa alguma coisa, não é? Ou então, quem informa, informa alguém. Muito cuidado. Vamos lá? O CESP informa ao candidato alguma coisa. Ora, se ao candidato já está com preposição, é o objeto indireto. Se ao candidato já é objeto indireto, resta-nos agora identificar o objeto direto. No caso, a data da prova. Vou inverter. O CESP, sujeito, informa o quê? A data da prova a quem? Ao candidato. Entendeu? Candidato, então, é o objeto indireto. Perceba só que eu vou inverter aqui. O CESP, sujeito simples, informa quem? Aqui foi informa a quem. Agora é o CESP informa quem? O candidato. Como já existe aqui na frase o objeto direto, resta-nos o objeto indireto. Então, se o CESP informa o candidato, informa de alguma coisa ou sobre alguma coisa. O CESP informa o candidato sobre ou a respeito da data da prova. Se você estudou assim, objeto direto de pessoa, objeto indireto de coisa, isso traz confusão, isso não é saber. Basta você lembrar que estes 4 verbos, já listados e elencados aqui, exigem 2 objetos distintos. A pessoa a quem você informa, a quem você esclarece, pode ser objeto direto ou indireto. Fica sob os seus auspícios. Você escolhe, ok? Vamos lá. Agora, só para você relembrar aqui, ó, avisar, informar, cientificar e esclarecer. Vamos lá? Próximo slide. Pronto. Nunca esquecemos as datas. Eu falei bastante, mas agora você está lendo a frase para as suas anotações. Nunca esquecemos as datas. Veja, por favor, que esquecer aqui não está com pronome. Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, nós esquecemos. Aqui, datas é o objeto direto. O termo datas é o objeto direto do verbo. Então, quem esquece, esquece alguém, algum lugar e alguma coisa. Então, nunca esquecemos o quê? As datas comemorativas. Objeto direto. Vem comigo. Olha só. Nunca nos esquecemos. Tá vendo? Eu grifei aqui, destaquei o pronome nos para você não se esquecer de que o verbo agora é transitivo indireto. Olha quem está aqui, a preposição de. Então aqui fica, ó, esquecemos as datas, aqui nos esquecemos, nunca nos esquecemos delas, ok? Isso não é só para estudar, é para praticar. Agora, fechando regência, vamos à regência nominal. Até agora, vocês assistiram aqui pelo Bitan Cursos, direto de Maceió, para todo o Brasil, regência verbal. Agora, vamos trabalhar com a regência nominal. Ora, professor, o que é a regência nominal? Lembra que nós falamos sobre os termos regente e regido? O regente é o que governa, é o que manda na estrutura regencial. Agora, o mandão ou o mandante, o governante, não é mais um verbo, é um nome. É agora a regência nominal. Quem manda agora são os substantivos, adjetivos e advérbios. São 3. Você pode inverter aqui e criar o macete ASA, que é o nome de um time aqui do estado de Alagoas, da cidade de Arapiraca, tá? Para os arapiraquenses que nos ouvem, olha aí a nossa homenagem ao ASA de Arapiraca. Então, ASA quer dizer adjetivo, substantivo e advérbio. Vamos lá? Um detalhe. Na regência nominal, os substantivos deverão sempre ser abstratos. Vocês verão a partir de já. Pronto. Regência nominal. Existe amor ao próximo? Viu lá? Existe amor ao. Você não consegue fazer a frase sem o ao. Existe amor ao. Tá vendo? Então, quem tem amor a ou por alguém. Então,
eu estou a afirmar a todos vocês que este estudo é regencial, haja vista haver uma relação de interdependência entre o substantivo amor e o termo ao próximo, logo, objeto de regência nominal. Quem tem amor a alguém, ou quem tem amor por alguém. 2. Nós temos certeza. Todos os dias você fala assim: eu tenho certeza que vou passar. Que você vai passar é verdade. Agora, falando desta forma, poderá se prejudicar. Quem tem certeza de alguma coisa. Então, corrija-se para não morrer estudando o que já deveria praticar. Aqui, assim, no Bitancursos, a gente aprende português falando português corretamente. Beleza? Vamos lá. Temos certeza de quê? Da vitória. Outra, eu vejo. O que é que eu vejo? Confiança. Você não pode acabar a oração aqui, eu vejo confiança, porque quem vê confiança tem que ver confiança em alguém. Assim como quem tem amor a opor, quem tem certeza de, e quem tem confiança tem que ter confiança em. Sem nenhuma bajulação pelo Brasil, a gente colocou a frase aqui sem nenhum interesse. Lembrando a vocês que Estado aqui é com letra maiúscula. Estado aqui não é a unidade da federação. Estado aqui é a pessoa política de direito público externo. Estado é o Brasil varonil, é o país. Vamos lá. Mostras tua oposição. Se você fala alguém, eu vejo que você mostra oposição. Eu vejo que você mostra aversão. A pessoa vai ficar com a dificuldade de entender você. Por quê? A frase estará incompleta. Por quê, professor? Porque quem faz oposição tem que fazer oposição a alguém, a algum lugar ou a alguma coisa. A mesma coisa é quem tem aversão. Se ligou? Vamos lá. Mostras oposição a quê? Ao canto. Mostras oposição ao português. Mostras oposição à matemática. Então, quem mostra oposição, mostra oposição a. O que a banca quer de você é que você perceba na leitura que na oração existem relações. E tais relações são expressas assim também, ó. Regência nominal. O verbo com o complemento, tá? E o nome também com o seu complemento. Aqui listados estão exemplos de substantivos abstratos que exigem complemento com preposição. Tá vendo? Então, eu temo, a aversão a quê? A paz. Infelizmente, estamos vivendo um tempo em vários lugares em que há conflitos, que os homens possam mudar o seu coração. Temos a aversão à paz. Quero dizer, a aversão à paz. Ok? Agora vamos aos adjetivos. Vocês viram listados alguns substantivos abstratos que exigem complemento. Agora vamos a adjetivos. Tá vendo? Primeiro eu vou listá-los sem que leia ou sem que eu leia as orações. Vamos ver? Amoroso, avaro, que é o mão de vaca ou ambicioso, amoroso, avaro, compatível, contíguo. Aprendeu hoje, viu? Contíguo, fiel e igual. O que eu vou ensinar, vocês sabem. O problema é que as pessoas estudam português, mas preferem falar incorretamente. Mas vamos lá. Quem é amoroso com alguém. Quem é avaro de alguma coisa. Que aquilo que é compatível com. Eu tenho uma relação de compatibilidade quando há dois seres no mínimo. Os seres têm que possuir características semelhantes. Isso é compatibilidade. Então, quem tem compatibilidade com. Amoroso com, avaro de, compatível com. Professor, que troço é contigo? O professor de português cometeu um gafe, cometeu um erro gritante? Não é contigo, com você ou comigo. Contíguo é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo. Contíguo é vizinho, perto, ao lado. Na minha casa, os quartos eram ou ficavam contíguos ao corredor, próximos ou vizinhos. Então, contíguo é isso aí. Quarto, contíguo e fiel.
nos carros das pessoas, nas ruas, nas lojas, nas roupas, nas vestes, nas indumentárias. Portanto, nós vislumbramos a frase Deus é fiel. Independente de sua religião, de seu credo, na medida do possível, quando você vislumbrar uma frase dessa, tente lembrar, quando se diz que Deus é fiel, a frase não está errada, só está incompleta. Por quê?